Esta é mais uma pastoral da Igreja Presbiteriana de Ermelino Matarazzo. Meus irmãos, hoje quero dividir com vocês o texto que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 7, versos de 11 a 17, onde nos narra a história de uma viúva que havia perdido seu filho, a viúva de Naim. Certa feita, quando ainda era novo na fé, e há pouco tempo estava servindo ao Senhor, alguém me disse que esse texto é quando a morte encontra com a vida. Não chores. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Mamãe? Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Nos últimos dias, ou meses, temos atravessado por momentos difíceis, onde encontramos pessoas mergulhadas em lágrimas, entristecidas devido às suas perdas. É interessante compreendermos todas estas coisas, mas interessante ainda é entendermos que o Senhor está no controle de todas elas. E podemos dizer que não é Deus que está na nossa história, é nós que estamos na história de Deus. Você pode olhar para o texto e dizer, foi coincidência, quando ela saía para sepultar o seu filho, encontrou com o Senhor Jesus na entrada da cidade. Entretanto, não é esta a verdade. Deus é aquele que sustenta todas as coisas por sua palavra de poder. E todas elas estavam nele antes da fundação do mundo. É Deus quem controla todas as coisas, das maiores e até as menores. Talvez nós não compreendamos esses tempos que nós estamos vivendo. Fazemos parte da história de Deus. E é Deus quem controla e determina todas as coisas dentro da história. Assim, não somente nesta narrativa, podemos ver a ação de Deus na vida de muitos outros homens. Podemos ver em outras narrativas, como no caso de Abraão, de Gideão, no caso de Ruth, quando Noemi havia perdido o marido e os filhos, somente uma nora ficou consigo e voltou para o meio do seu povo. Todas estas coisas nós podemos ler e observar que o Senhor é aquele que está no controle de toda a história. Esta mulher da narrativa era viúva e talvez o seu filho era a sua única esperança no sentido de sobrevivência e manutenção. E agora ela havia perdido o filho e a sua condição era trágica. Quando o Senhor viu
o seu coração destroçado se condoeu dela e disse: não chores mais. Ao retornar à vida e ser devolvido a ela o filho, o luto se desfez, a tristeza foi embora e a alegria voltou a fazer parte daquelas vidas. Talvez neste momento algumas coisas podem se mostrar complicadas. O Senhor demonstrou compaixão e verdadeiramente ajudou aquela mãe. Foi eficaz. E no presente exemplo, isso é muitíssimo evidente. Então, ele tocou a maca e os homens que carregavam se detiveram e ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Quero dizer para você que nós fazemos parte da história do Senhor e é Ele quem está no controle da história. Conforme Hebreus capítulo 1, do verso 3, diz que Ele sustenta todas as coisas por sua palavra de poder. E assim sendo, nós podemos nele descansar. Alguém disse, em meio à dificuldade, o seguinte: eu li a Bíblia, vai dar tudo certo. Seja qual for a sua luta, dificuldade ou provação, é tempo para recomeçar. Que Deus te abençoe e que você entenda que você está na história dele e tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.